A paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor por mais esta manhã, por mais esse dia que Ele nos concede de termos o privilégio de podermos estar na Sua presença. Muitas pessoas ao redor do mundo gostariam de ter esta possibilidade, mas não as têm. Vi essa semana notícias lá do governo chinês e nessa semana foi proibida a transmissão de mensagens cristãs através de quaisquer meios, a não ser com a autorização do governo. Então eu quero postar uma mensagem no Facebook, eu tenho que conseguir uma autorização do governo. E nós temos essa liberdade de podermos estar na casa do Senhor, poder estar louvando ao Senhor, aprendendo mais dele. Oremos. Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa. Não somos dignos de estarmos aqui, não pelo local, mas pela tua doce e santa presença. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê direção, que nós possamos ouvir a tua voz. Peço, Pai, que o teu Espírito Santo me guie também na proclamação da tua palavra, sem erro, sem falha, e segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Consagramos todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em número reduzido. Não sei se o povo achou que não precisava vir na dominical. Fica o recado para você que poderia ter vindo de forma presencial e não veio, simplesmente por preguiça. Deus tenha misericórdia de você, na sua preguiça. Estamos tratando da teologia da alegria dentro do tema a felicidade de Deus. Semana passada, como nós fazemos de costume, fazemos uma breve revisão do que foi tratado. E nós estávamos falando que a soberania de Deus, ela supera todas as calamidades. Nós, por estarmos vivos, nós sofremos reveses na nossa vida. Dificuldades, perseguições, lutas, pessoas que nos escarnecem, pessoas que nos rejeitam. E em todo o tempo, nós passamos por esse tipo de dilema. Outras vezes são situações mais sérias, em que algum bem nosso é subtraído, a enfermidade toma conta do nosso corpo. Mesmo assim, Deus continua no controle de todas as coisas. E aí, passando por um plano um pouco maior, falando, por exemplo, da guerra que está tendo, da Rússia, a gente sabe que quem está controlando tudo aquilo ali é Deus. Por mais que a nossa mente não consiga entender, não consiga abarcar todo este contexto de pessoas sofrendo, morrendo. Jeremias, quando olhou para a carnificina em Jerusalém, na destruição de Jerusalém, ele chorou. Ele clamava a Deus, mas quando ele olhou e ele viu a face do Senhor, ele não pôde negar a verdade. Jeremias 3:38, que diz: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Se Deus reina soberano sobre o mundo, então o mal no mundo não está fora do seu desígnio, não está fora do seu controle. Falamos também que o mal que Satanás causa às pessoas e a toda a humanidade no geral, ela acontece apenas com a permissão do nosso Deus. Depois disso nós falamos sobre quem planejou o assassinato de Cristo. Aquelas cenas horríveis que nós vemos, ou nós imaginamos, vemos através de filmes, ou nós imaginamos através da leitura, é algo que nós não conseguimos negar, que aquilo é algo moralmente errado, é algo que é mal. Não tem como olhar para aquela cena, imaginar aquela cena e pensar em algo bom. Foi algo mal. O pecado não frustrou seu plano, nem deteve a sua mão. Judeus, romanos, pecaram, agiram sem misericórdia e sem amor com o nosso Senhor. Mesmo isso estava debaixo das mãos do Senhor. As pessoas erguem as suas mãos para rebelar-se contra o Altíssimo, apenas para descobrir que a sua rebeldia está contra a sua vontade,
mas que está de acordo com os seus desígnios. Parece um contrassenso, parece algo meio sem sentido, mas o que dá errado também faz parte dos desígnios de Deus. Nem mesmo o pecado pode frustrar os propósitos do Todo-Poderoso. E aí nós falamos no finalzinho da aula, no finalzinho da aula nós falamos que Deus ele muda a situação como lhe apraz. Então as situações elas estão ocorrendo e ele pode abrir portas e fechar portas segundo o seu desígnio, segundo a sua vontade. E quando nós vemos no final das Escrituras o livro de Apocalipse, nós encontramos Deus no controle de todos aqueles reis que guerreavam, que vão guerrear contra Israel, lá no Vale do Armagedon, e aquilo ali é também uma simbologia contra a guerra contra todos os santos. E a verdade é que ninguém na terra pode escapar ao controle soberano de Deus, nada escapa do controle soberano de Deus. Mesmo a desobediência teimosa do coração das pessoas não pode frustrar os planos de Deus. E aí, começando a aula do dia de hoje, nós temos um subtítulo chamado Mera Coincidência Não Existe. Então, nós como filhos de Deus, nós que cremos em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós cremos num Deus soberano, nós não podemos acreditar em coincidências. Isso não era esperado, aconteceu, o Senhor está esperando. Não, tudo acontece segundo os planos do Senhor. A soberania de Deus sobre os assuntos humanos não se compromete nem pela realidade do pecado e do mal do mundo. Nós vemos o nosso mundo caminhando cada vez mais dentro de caminhos maus. Cada vez mais a gente vê as pessoas esfriando o amor pelo próximo, agindo de uma maneira cada vez mais insana, mas mesmo isso não compromete a ação de Deus. Todo esse mal, todos esses problemas não limita as boas ações das pessoas ou os eventos agradáveis da natureza. O vento pertence a Deus, seja ele para nos suavizar num dia de calor, seja para matar quando o vento está muito forte. A gente vê aqueles tornados e furacões dos Estados Unidos que dizimam cidades inteiras e acabam com cidades inteiras. Tanto o vento que conforta como o que mata, ele está sob o controle de Deus. Eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, desculpa, é que eu não tinha marcado aqui, Salmo 135. Eu já ia ler, então eu coloquei em negrito aqui e pulou. Salmo 135, versos 5, 6 e 7. 5, 6 e 7? Por favor. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos céus, dos seus reservatórios. Então, o vento, o ar está no controle de Deus. No fim, nós temos de reconhecer que se há um Deus nos céus, não existe meras coincidências, nem mesmo nos menores detalhes da vida. Sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, não existe coincidências. Provérbios, capítulo 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. E aí, esse versículo é um versículo que a gente pode até imaginar um jogo de azar em que a pessoa ela está lá jogando os dados, e aí a pessoa ela joga os dados, mas na verdade o número seria o número que o Senhor quer, uma comparação secular, né? Mas nós lançamos a sorte, nós oramos ao Senhor nas nossas decisões, nas nossas atividades, mas na verdade é o Senhor que decide todas as coisas. Mateus 10, 29. Não se vendem dois pardais por um asa? Assim,
e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Aí quando a gente vê na natureza, em relação aos pássaros, o pardal ele é um dos pássaros mais comuns. Ele não é provido de beleza, como uma arara, como um beija-flor. Ele não tem um peito amarelo como um bem-te-vi. Ele é marronzinho lá. Ele come porcaria na rua. E aí Jesus Cristo, ele vem trazendo exatamente a condição do pardal, como que você pode comprar dois pardais por um aço. Eu não sei qual que era a relação de valor entre um aço e um valor nosso nos dias de hoje, mas não deveria ser muita coisa pelo que ele está falando. Ele está usando uma linguagem, é uma forma de linguagem que ele está menosprezando, digamos assim, ou falando que o valor é pequeno, e você consegue comprar dois pardais em relação a isso. E nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai. E antes que você pense que nem um fio de cabelo cai na sua cabeça, saiba que isso aí não é bíblico, isso aí está no Alcorão, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Então nem um fio de cabelo cai na cabeça sem o consentimento do Senhor, apesar de não estar na Bíblia, também é uma verdade. Pastor, esse versículo que você falou, esse que a gente acabou de ler, na verdade, é esse que está na Bíblia, né? O do aço, né? E é uma essência igual esse que você falou do Alcorão. Mas você falou do jogo da questão de dados, jogar dados, e eu acredito que, então, assim, a soberania de Deus abarca tudo, né? Tanto toda a terra, como todo o universo, seja o que você fizer, tudo. Então, a soberania de Deus, como se fosse um globo, né? E a soberania de Deus fosse esse globo que abarca tudo, todas as pessoas, situações, momentos. Agora, para entender melhor essa questão do pecado e do erro do ser humano, dentro dessa questão da soberania que Deus permite e... Deus permite ou ele decreta. O que você quer que eu te fale? Porque ele já sabe que você vai cometer tal coisa. Não só sabe, como ele determina. Determina. Ele pode determinar coisas, como ele pode permitir coisas. As coisas que acontecem no mundo, dentro da nossa visão, ela pode ser uma coisa errada, mas dentro dos planos de Deus não dá. E semana passada eu falei sobre isso. Falei sobre o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era bom? Era bom ou não? Não era bom. E o que ele fez com Jerusalém? Destruir. Vamos me dizer. O que aconteceu? O que Nabucodonosor fez com Jerusalém? Eu sou péssima de história. Não é história, é Bíblia. Você não lê a Bíblia? Sei, mas sou péssima de Jerusalém. Destruiu Jerusalém, matou pessoas? Então, e quem que determinou isso? Foi Deus, não foi Satanás. Porque havia um propósito de juízo daquele povo. O povo de Israel saiu do Egito, foi para o deserto. Eles passaram muitas necessidades? Morreu pessoa lá? Morreu. Passaram luta sim. Passaram necessidades. Eles lutavam, eles clamavam para Moisés que ele desse água, para que ele desse pão. Aquele povo não estava reclamando por nada. Ele estava reclamando porque estava sentindo falta do que eles desejavam. E quem que fez isso? Deus. Quem que levou Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo? Quem que sacrificou Cristo? Deus. A mão de Deus estava no prego que foi batido na mão de Jesus Cristo. Ou seja, ele determina o bem e ele determina o mal para cumprir os seus propósitos. Por mais que a gente lute contra isso, é isso que é a verdade, é o que as Escrituras falam. Mas aí eles falam que tem prazer, né? Sim, ele se agrada. Então nós vamos tratar sobre esse tema. E aí nós temos um relato do autor do livro em relação a um pastor do século XVIII chamado Jonathan Edwards, que foi o líder de um dos grandes avivamentos da história. E aí ele faz uma pergunta, exatamente o que a Menísia fez. Como Deus pode ser feliz e decretar uma calamidade? Como que ele controla os ventos, e nós vimos, ele permite que um furacão ele acabe com uma cidade, faça as pessoas passar fome, sede, frio, mate pessoas, mate animais, destrua situações. Muitos de nós já passaram por um período de grande luta com a doutrina da soberania de Deus. Então, quando você olha a soberania de Deus diante de um revés que você passa naquele momento, parece que não tem soberania. Então, quando um ente querido seu é subtraído, quando um revés muito grande financeiro ocorre, talvez, a menos que você seja muito crente, a última coisa que você vai falar é glória a Deus.
Pelo contrário, você vai lutar no seu coração contra aquela informação. Como que Deus, sendo soberano, Ele permite isso sobre a minha vida? Eu sou pastor, eu procuro viver uma vida correta, como diz o povo, não mato, não roubo, não adultero. E aí, por que isso vem sobre a minha vida? Se levarmos nossas doutrinas para dentro do coração, onde é o lugar delas, elas podem causar agitação, emoção e noites de insônia. Quando você começa a meditar na sua vida, e nós vivemos um contexto no Brasil de muita tranquilidade dentro do nosso cristianismo. Nós temos países aqui, limítrofes aqui ao nosso Brasil. Gostou do limítrofes? Fechou essa aí, né? Eu ele até vai falar na escola amanhã, né? Limítrofes do nosso país, em que há perseguição, mesmo tão perto do Brasil. Então nós vemos que a nossa situação é uma situação muito tranquila em relação ao nosso cristianismo. Isso é muito melhor do que brincar com ideias acadêmicas que nunca tocam a vida real. Pelo menos existe a possibilidade de que a agitação desemboque em um período de calma e confiança. Enquanto você tenta resolver as suas dificuldades de uma forma racional, humana, você vai ficar pensando, e você não vai encontrar, porque não há a condição de você, na sua mente, você conseguir achar soluções para os seus problemas apenas no seu pensar. Mas quando nós pensamos que tem um Deus soberano, um Deus que cuida, um Deus que está sobre todas as coisas, o que acontece é que em algum momento você tem paz. O que o mundo hoje não tem exatamente? Paz. O que você esqueceu ligado lá? O forno. O que a gente menos tem, o que as pessoas menos têm no mundo é a paz. Porque elas confiam apenas nos seus próprios corações. Nessa questão que você está falando da fé, da questão de a gente querer, às vezes a gente quer resolver as coisas das nossas vidas, nas nossas mentes, deixar resolvido para a gente, para assim, ficar assim, de uma certa tranquilidade resolvendo essas coisas. Mas eu estava pensando esses dias e a gente esquece um pouco da fé e da esperança. Quando fala que a fé e a esperança, se você vê, não existe. Se você vê, não seria esperança, mas seria fé. Então a gente querendo resolver as coisas com a gente mesmo, a gente esquece da fé e da esperança em Cristo, né? Com muitos de nós acontece como Jonathan Edwards. Ele foi pastor e um teólogo brilhante na costa leste dos Estados Unidos no começo do século XVIII. Ele foi o líder do primeiro grande avivamento. Suas principais obras ainda desafiam as grandes mentes do nosso tempo. Sua junção extraordinária da lógica e o amor fazem deles um escritor que comove profundamente. Então as obras de Jonathan Edwards, elas são obras tanto racionais e lógicas que você consegue entender com a sua mente, mas que também têm a aplicação divina, que é sempre aquela condição do equilíbrio que nós falamos. Você tem que ter o racional, você também tem que ter o espiritual e o sobrenatural caminhando juntos. Cada vez que me sinto improdutivo, falo o autor do livro, cada vez que me sinto improdutivo e fraco, vou à minha coleção das obras de Jonathan Edwards e animo com os seus sermões. É um exemplo. É claro que a melhor coisa para você ir não é um sermão do Jonathan Edwards, e sim ir para as escrituras, tá? E quanto mais você lê, mais você consegue ter paz no seu coração, você consegue sacar do íntimo do seu coração versículos bíblicos que atestam a soberania de Deus, que atestam o controle dele sobre as nossas vidas, e simplesmente você descansa no meio da enfermidade, no meio da falta financeira e tudo mais. O autor fala que ele relata a crise, o Jonathan Edwards relata a crise porque passou em relação à doutrina da soberania de Deus. Então, um grande pastor, um grande teólogo, mas que também tinha questionamentos. E ele diz: desde a minha infância, minha mente esteve cheia de objeções à doutrina da soberania de Deus. Para mim, era uma doutrina horrível. Mas eu me lembro muito bem do tempo em que parecia estar convencido e plenamente satisfeito dessa soberania de Deus. E o nosso coração, ele oscila entre momentos de confiança plena no Senhor e desconfiança. E a nossa fé, ela é isso. É uma coisa que na física chama senoide. Você sobe como se fosse uma montanha-russa. Sobe e desce.
E aí o objetivo seu na sua vida cristã é fazer achatar essa senoide, para que você tenha menos oscilações na sua fé e na sua confiança em Deus. Quanto menos você tiver, ou como diz o Matuto, quanto menos, quanto menos variações você tiver na sua fé, mais o seu coração ele é estável, você sofre menos. Quanto mais variação, acredito ou não acredito, quanto mais isso ocorre, mais o coração da pessoa ela sofre em relação a esta confiança em Deus. E continua dizendo: contudo, jamais pude dar um relato de como ou por qual meio fui convencido, e nem de longe imaginar, nem da época, nem muito tempo depois, que houve nisso uma influência extraordinária do Espírito de Deus. Eu simplesmente agora enxergava mais longe e minha razão aprendeu a justiça e a lógica da doutrina. O que ele fala é: não há uma forma matemática, não há uma forma assim, eu vou estudar tantas horas. Então, eu lembro quando eu estava lá na igreja, lá em São Paulo, que a gente acreditava no batismo com o Espírito Santo dentro de uma condição fora das Escrituras. Então, me foi instruído que para eu conseguir o batismo com o Espírito Santo, eu tinha que ir para o monte, eu tinha que orar muito, e aí, quando Deus visse que eu queria muito, Ele me concedia. E aquilo eu acreditava, e aí as pessoas se reuniam e ficavam lá, falando show a bala house, aqueles negócios tudo lá, e ficavam tentando, falando, até que você fala assim: agora eu fui batizado com o Espírito Santo. E o que ele está dizendo aqui é que não foi nada disso, ele não consegue identificar um dia, um momento. Ele simplesmente, de uma hora para outra, ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, de que Deus ele é soberano, que é o conceito da fé. A fé, nós temos vários tipos de fés. Tem a fé na telecena, tem a fé que hoje não vai chover. Olha, eu olho assim no céu e falo assim: hoje não vai chover, eu acredito, eu tenho fé que isso não vai acontecer. E você pode ter vários tipos de fé, mas a fé salvífica, que é a mais importante das Escrituras, é a fé que você não consegue ver. A definição de fé que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que é 11, 1 fala: a fé é algo que você não consegue enxergar, você não consegue ver, simplesmente você crê. Não é algo que você consegue provar. Agora, pastor, coloque aí no quadro quais são os motivos que houve para você crer. Não existe. Você simplesmente passa a crer, e é exatamente isso que Jonathan Edwards começou a pensar em relação à fé e em relação à doutrina, que são coisas que caminham juntas. E aí ele continua dizendo: apesar de eu não conseguir estipular o dia, a forma que isso aconteceu, a minha mente descansou nela e dei fim a todas as contestações e objeções, porque é isso que nós fazemos. Como Deus está no controle e isso ocorre. Como Deus está no controle, Ele permite isso, acontece. Quando você conversa com pessoas que passaram por momentos de grande luta, tribulação, uma violência, alguma coisa muito grotesca, a pessoa pergunta: onde está o seu Deus? Ou ela mesma se pergunta: onde estava o meu Deus? Estava lá sentado no seu alto sublime trono, enquanto a criança era violentada, enquanto a nação era destruída, enquanto havia o acidente. Nós não conseguimos pensar, mas ele diz que a mente dele descansou e começou a olhar para essas situações de uma maneira um pouco mais tranquila. E ele continua dizendo: houve uma mudança maravilhosa em minha mente, que é Romanos capítulo 12, verso 2. É a mudança da mente através da palavra, é a metanoia. Houve uma mudança maravilhosa em minha mente, com respeito à doutrina da soberania de Deus, daquele dia em diante, de modo que desde então não mais surgiu em mim alguma objeção a ela, absolutamente. Desde aquela época, com frequência, tive não apenas a convicção, mas uma convicção prazerosa. Não é uma convicção simplesmente que você aceita. Isso pronto. Está acontecendo, é a vontade de Deus. Então você tem alegria e prazer porque aquilo está acontecendo. É como Paulo, quando ele falava assim: eu me alegro em completar o sofrimento de Cristo. Eu me alegro estar em cadeias. Ele e Silas. E aí você tem que imaginar que a cadeia onde Silas e Paulo estavam presos não era uma cadeia nos moldes da papuda não, em que havia um sanitáriozinho e havia uma caminha lá, mesmo que seja um colchãozinho fininho. Não é nada daquilo. Eram locais escuros, locais úmidos, que traziam inclusive a facilidade da pessoa contrair
doenças respiratórias, Completamente. totalmente abandonado. As andorinhas estão voando legal aí na frente. A gente, quando começa a olhar aquelas cadeias da Idade Média, elas eram piores que aquelas cadeias. E eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu visitar um local que, quase que lembrou, que havia uma cadeia dos templos da Idade Média. E aí a gente entrava assim, era realmente um castelo, né? Aí você entra e aí você vai descendo, a luz ela começa a sumir, a luz solar começa a sumir, você começa a perceber que o ar ele está meio diferente. Hoje eu tirei umas roupas para doação, a roupa falou assim, vem com choro de mofo, pois é, esse cheiro. Você começa a entrar, você começa a sentir a umidade no ar, um negócio meio estranho. E aí lá de fundo, né, eles colocaram gritos de pessoas bem baixinho, entendeu? Só para você ouvir bem de fundo, como se alguém estivesse sendo maltratado. É num contexto como esse, eu me senti mal naquele lugar. Dá uma claustrofobia, dá um mal-estar. E ali, Paulo e Silas cantavam em louvores ao Senhor. E eles estavam com um tronco, que era um tronco grande, em que a pessoa ela ficava literalmente com os seus joelhos apoiados no tronco, e as suas mãos assim. Então eles estavam numa posição totalmente desconfortável. Eu fico imaginando uma pessoa daquela tem uma câimbra, e ali eles cantavam louvores ao Senhor. Como que a pessoa faz isso? Senão exatamente como ele falou. A convicção do que está acontecendo, estar debaixo das mãos de Deus, não é apenas uma convicção de certeza, mas é uma convicção prazerosa. A doutrina muitas vezes pareceu extremamente agradável, clara e doce. Soberania absoluta é o que eu gosto de atribuir a Deus, mas essa não foi a minha primeira convicção. Portanto, não é surpreendente que Jonathan Edwards tenha lutado séria e profundamente com um problema que eu e você nos defrontamos todos os dias. Todos os dias. Quando as coisas acontecem, ou você opta por acreditar em Deus, e essa confiança, apesar de eu falar opte, não é uma coisa que procede de você, é uma coisa que procede do Senhor. Essa fé nele não é algo natural, não é algo que você aprende, mas é algo que procede de Deus, em que você vê as pessoas sofrendo, e eu vejo os relatos da igreja perseguida, e a gente na quarta-feira tem esse privilégio de poder estar orando pela igreja perseguida. E aqueles homens e mulheres, mesmo diante da perda da sua saúde, da perda dos seus bens, da perda dos seus familiares, da sua moradia, do seu emprego, eles continuam felizes, eles estão convictos prazerosamente de que eles estão fazendo algo para a glória de Deus. Como podemos afirmar a felicidade de Deus com base em sua soberania, quando muito do que Deus permite no mundo é contrário aos seus próprios ensinamentos? Porque Deus fala, não matarás. E aí a gente vê as pessoas matando. Não cobice a mulher do próximo. E você vê as pessoas cobiçando a mulher dos próximos. Não levante falso testemunho. Honre pai e mãe. E o que a gente mais tem visto nos dias de hoje é a desonra de pais e mães. E como que a gente pode entender que numa situação como essa, Deus está sendo soberano? Se Ele permite coisas no mundo, ou determina coisas nesse mundo, que são coisas que são contrárias à sua palavra. Como podemos dizer que Deus ele é feliz quando há tanto pecado e desgraça no mundo, em que o mundo que Ele criou e declarou como sendo bom, ele jaz no maligno? São questionamentos que nós podemos fazer. Edwards não alegava ter esgotado o assunto nessa vida. E não quer dizer que você desacreditar ou você desconfiar em algum momento da sua vida, você está deixando de ser uma pessoa de fé, uma pessoa que confia em Deus. Mas são essas oscilações que existiam nos apóstolos, existem em homens e mulheres ao redor de toda a história humana dentro do caminhar cristão. Pastor, aí, às vezes eu penso, às vezes já me veio outras vezes esse pensamento de que na questão da salvação, às vezes a gente está caminhando dentro de casa na madrugada, né, tudo escuro, e assim foi a vida espiritual, né? Deus nos tirou a gente vai palpeando para não tropeçar nas coisas, né, que às vezes o familiar está dormindo, mas então é isso, na vida espiritual,
Deus não tirou total escuridão para o sol, que é Cristo. Eram completamente opostos e diferentes, assim, os dois, né? Então, completamente diferentes, totalmente opostos, assim, a mudança. Jonathan Edwards não alegava ter esgotado o assunto nessa vida, mas ele nos ajuda a encontrar um caminho possível para evitar contradições frontais e ao mesmo tempo ser fiéis às Escrituras. Então, em alguns momentos você vai olhar para as Escrituras e vai parecer que aquilo não é uma verdade. Textos bíblicos nos saltam aos olhos e eles são literalmente contrários ao que nós estamos vivendo. E naquele momento nós temos dúvidas. Mas nós temos que sempre partir do princípio de que a palavra de Deus ela é verdadeira e não do seu raciocínio, do seu pensamento. Uma grande falha dos homens e mulheres dos dias de hoje é medir a palavra de Deus de acordo com o que eu estou vivendo. Se você for medir a palavra de Deus com o que você está vivendo, você vai entrar em depressão. Porque o que nós vemos é como o povo de Israel no Egito, no deserto, depois de sair do Egito. Eles haviam uma promessa, havia uma série de coisas, e em alguns momentos eles olhavam e se deparavam: nós estamos morrendo de sede, nós encontramos águas, e quando experimenta aquela água, as águas elas são amargas. Amargas. Certo evento semelhante a esse, mostra lá o profeta, acho que Eliseu, ele está diante de águas amargas, e aí tem um ato profético, ele jogar lá um ramo, um galho, alguma coisa assim, aquelas águas ficarem doces. Mas até que o sobrenatural ocorra, como fica o coração? E se o sobrenatural não ocorrer? Porque situações como essa que eu estou falando, de ele jogar um ramo, ou ele jogar sal, sei lá, qualquer coisa desse tipo, são coisas sobrenaturais, mas nós não vivemos necessariamente dentro do sobrenatural todo o tempo. E aí é o momento de você exercitar a sua fé. É por isso que Deus ele permite situações para que a sua fé ela seja exercitada. E aí o autor diz assim, usando minhas palavras, ele diz que a complexidade infinita da mente divina é tal que Deus tem a capacidade de ver o mundo através de duas lentes. E essa expressão dessas duas lentes é algo que a gente vai carregar um pouco no nosso estudo. É uma lente estreita, em que você olha para o caso em si, e uma lente aberta. Nós, como seres humanos, nós temos apenas a lente estreita. Quando a coisa acontece comigo, eu não consigo olhar no plano maior. Eu não consigo ver que, porque eu fui assaltado, desencadeou alguma coisa na minha fé, e aí o ladrão converteu, sei lá, a gente não consegue ver isso aí, entendeu? Nossa mente, ela é só a lente estreita, naquilo que nós conseguimos enxergar. Então eu estou aqui na igreja, eu consigo ver as pessoas que estão aqui, consigo ver a cadeira, mas eu não consigo enxergar além. Eu não consigo enxergar o que está acontecendo lá no bar. Estou ouvindo que está tocando Roberto Carlos, mas eu não sei o que está acontecendo. Tem muitas pessoas. Eu não sei se nas casas as pessoas estão dormindo ou não estão, mas Deus tem tanto a lente estreita como a lente mais aberta. Quando Deus olha para um evento doloroso ou perverso, através da sua lente estreita, ele vê a tragédia ou o pecado pelo que ela é em si mesma e fica irado e triste. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Quando a pessoa não se converte, Deus ele não fica jubilante, alegre, pulando. O cara foi para o inferno, Não, ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele está olhando dentro de uma ótica da lente estreita. Dentro daquele momento ele está olhando para pessoas e vidas específicas que não estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e vão passar a eternidade no inferno. Mas quando Deus olha para um evento doloroso, talvez o mesmo evento, um evento perverso através da sua lente aberta, ele vê a tragédia, ele vê o pecado em relação a tudo que causou e tudo que deriva dela. Ele a vê em relação a todas as ligações e efeitos que formam um padrão ou um quebra-cabeças que se estende até a eternidade.
esse quebra-cabeças com todas as suas partes, boas e más, lhe apraz. Eu tinha uma dúvida. Essa passagem é 18, de Ezequiel 18, 32. Essa fala ela é universal, tanto para crentes como ímpios? Dá para... Ele fala assim, de ninguém, então deu a entender que será assim. Sim, em geral. Geral, né? Tá? O que ele está falando é que, apesar de haverem escolhidos, apesar de haverem eleitos, ele não se agrada das pessoas serem rebeldes e não aceitarem Cristo. No caso, no Antigo Testamento, não aceitarem a Deus, por causa dos mandamentos de Deus. Ele não se alegra. Ele não se alegra. Ele não se alegrou quando houve a destruição do mundo em relação à época de Noé. Dentro da visão fechada, ele ficou triste. Da visão aberta, houve um propósito. Então, para Deus, ele tem essa facilidade, essa possibilidade. Para nós, não. Aí dentro da graça comum, mais ou menos isso. Não, graça comum é um conceito que não tem a ver com o que nós estamos falando. Graça comum quer dizer a permissão de Deus que haja a chuva no lugar salvo, no cristão e também no ímpio. Porque se ele impede, ou como a gente via lá no Egito, vem a praga ocorre no Egito e não ocorre, como é que era na região lá, onde o povo estava lá? Aquele lugar lá onde José separou lá, gente. Oxi! Havia a regiãozinha lá que eles ficavam lá, que era o melhor do Egito, perto do delta do Nilo, que era o Egito. Não lembro, tem que olhar em Êxodo lá, tá? E aí, quando caem as pedras, e aí as pragas do Egito, você vai vendo que vai ocorrendo dos dois lados. Num lugar e no outro, num lugar e no outro, num lugar e no outro. Chega uma hora que só ocorre aonde? Só no povo do Egito, e naquela região não ocorre. Então, por exemplo, das trevas. Todo lugar, imagina, trevas absolutas, e não é treva de escuridãozinha. É treva de você não conseguir andar e você não ver. Treva da cor da blusa da Luísa, assim, em que você não enxerga nada. Não dá para fazer nada. Eles ficaram 3 dias numa condição como essa. Mas se eles olhassem para a região lá, não achou não? Se eles olhassem para aquela região lá, eles iam ver luz lá. Então a graça comum é o quê? Não permitir que a situação ela seja tão grave em que o cristão tenha a prosperidade, tenha a bênção e o ímpio não tenha. Porque se isso acontecesse, o mundo acabaria. Então a gente vê a condição da graça comum que não tem a ver com esse vem na mente o nome forte. Não, que Jerusalém. Tá? Então, só finalizando, quando Deus ele olha a destruição, o pecado, segundo a lente estreita dele, ele se entristece de uma forma divina, sem pecaminosidade. Mas quando ele olha dentro de uma lente aberta, essa lente mais expandida, ele consegue ver que o sofrimento do Filho dele, Jesus Cristo, ele vai gerar coisas boas. Então ele olha dentro do contexto geral, e aí essa condição ela se estende até a eternidade. E esse quebra-cabeça ele é composto de partes boas e partes más. E a conclusão desse quebra-cabeça, ele é algo que agrada ao Senhor. Não acredito que vocês não acharam ainda. Não achei não, na internet estou achando. Tá bom, vamos lá, deixa eu falar, depois a gente continua. Tá? Subtítulo: ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Deus, ele não só permitiu, mas como ele determinou a crucificação de Jesus Cristo em todos os seus aspectos: rejeição, cruz de espinho, coroa de espinhos, número de chicotadas que ele levou, toda a aflição, toda a rejeição, os tapas que ele tomou na cara. E a gente, como ser humano, não dá para a gente conseguir imaginar essa permissão, ou no caso de Cristo, ele determinou que aquilo fosse acontecer. O pecado e a dor que foram causados ao Filho de Deus trouxe a Deus a abominação, mas através da lente estreita. Na obediência que cobriu o pecado e derrotou a morte, ele se alegrou, porque ele estava olhando dentro de um contexto geral.
Lá em Isaías 53 fala assim, que as gerações, que as pessoas que iriam ser geradas através desse sacrifício, seria uma oferta agradável a Deus, seria algo que chegaria a Deus como um incenso suave. Assim é com toda dor e pecado. Triste em si, ela não frustra seus planos, nem diminui sua mais profunda satisfação. Porque apesar de Deus, Ele olhar as lutas e dificuldades que passamos dentro da ótica estreita, Ele também olha dentro da ótica aberta, e dentro da ótica aberta agrada. Quando o apóstolo Paulo ele vai a Deus pedindo que Ele tire o espinho da carne que atormentava ele, Deus fala: a minha graça te basta. Abre aspas. O que está acontecendo com você, Pedro, é o meu plano para algo maior. Fecha aspas. Você achou? Pode falar. É Gozen? Hã? É Gozen. Gozen, terra de Gozen, obrigado, Luli. Tá? Então, na terra de Gozen não havia uma parte das destruições. Que aí depois, na última praga, ele vai lá e coloca o sangue, fala assim: ó, passa o sangue no umbral das portas, que a morte não vai entrar. E aí no desenho, acho que é do José do Egito, você vê claramente, né, o anjo do Senhor, que é Jesus ali, não é o demônio não. O anjo do Senhor vem assim, passa assim, vê o sangue e vai para outro lugar. Entendeu? E aí, imagina uma situação como essa, todo o tempo, em que você vai tentar arranjar um emprego, o outro, você consegue como cristão, o outro não consegue. Então a graça comum, ele dá uma equilibrada no coração dos seres humanos, para que eles consigam viver em paz aparente. A gente vê lá a guerra da Rússia, ali está faltando um pouco de graça comum, em que a pessoa tem o quê? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Assim é com a dor e o pecado. Triste em si, ela não frustra os planos de Deus, nem diminui sua mais profunda satisfação. Isaías capítulo 53. Nessa questão, José, eu acho que é um exemplo clássico, assim, profissional, de a gente ver que José a gente está preso num tempo, mas ele não via, assim, ele não conseguia, ele foi fiel ao Senhor durante toda a caminhada dele, mas ele não conseguia, a gente não consegue ver o futuro. Mais pra frente ele entendeu os propósitos de Deus para a vida dele, então a gente está preso num tempo, mas é como você fala, Deus vê todo o globo. Né? Essa condição de José é algo, eu não sei como ele conseguiu, a não ser pela graça de Deus, em que ele está na prisão, ele vê uma luz no túnel quando ele profetiza lá, ou ele interpreta os sonhos, e aí os caras saem no lembro dele. E aí as escrituras não falam como era o coração de José. Talvez na glória nós possamos perguntar para ele: José, você realmente ficou com o coração firmado? Firme nas promessas? Talvez ele olhe para a gente e fale assim: olha, não era bem assim não. Quando eu estava com fome, quando eu estava com frio, quando eu estava com sede, que eu não conseguia olhar para fora, talvez o coração dele... Você acha que não teve nenhum tipo de ansiedade mesmo? Quando ele foi esquecido, né? Entendeu? É o que eu estou falando. As escrituras não nos falam. Nós podemos conjecturar a respeito disso, porque pode ter acontecido. Com Jesus foi assim. Então ele pode ter recebido esta graça, uma graça especial. Não é uma graça que eu tenho nem você tem, mas é uma graça especial, algo diferenciado. Então a gente vê situações nas escrituras em que as pessoas receberam uma porção de graça maior do que a dos outros. Não tem como você imaginar outra coisa. José é um caso muito clássico da soberania de Deus. A história dele demonstra muito claramente a soberania de Deus. Na verdade, todas são. Sim. O problema é que em José, ele mostra mais capítulo a capítulo. Quando a gente vê, por exemplo, Jeremias, a gente vê Elias, vê outros homens das Escrituras, não se mostra, não fala do dia a dia dele, das coisas que estavam acontecendo. Olha, eu estava lá, e aí os meus irmãos fizeram isso, me jogaram no negócio. A coisa só mostra o resultado final. E em José é mostrado uma história, entendeu?
Mas José ele mostra, é muito mais específico, é como se fosse uma pregação expositiva, né? Muito versículo a versículo, entendeu? detalhado. Olha, aconteceu isso, e ele foi, nasceu, e jogaram ele no negócio, e rasgaram a roupa dele, e aí passaram sangue, foram lá, falaram pro pai, vendeu para Ismaelita, ele chega, começa a trabalhar na casa de Potifar, mostra lá, você vê que a história, ela é muito mais detalhada em relação a José, mas não chega no âmbito do que aconteceu com o coração dele, no momento que ele estava lá no buraco, lá, esperando para ser vendido, ou em quantas vezes ele deve ter gritado, irmãos, não faz isso comigo, entendeu? A gente não tem como saber isso, tá? Para a gente finalizar, vamos fazer uma leitura, Isaías 53, versos 4 e 10, por favor. Nós vamos retomar depois do intervalo desses 2 versículos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dê a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E aí, no início do verso 10, logo após agradou ele fala, fazendo enfermar. Quem que trouxe ele? Quem que trouxe o endurecimento do coração dos judeus? Quem que trouxe a palavra de crucifica? Quem que trouxe a força na mão do soldado romano para chicotear as costas de Cristo? E fazendo enfermar. Quem fez tudo isso foi esse. É igual essa ideia que até hoje tem nos dias de hoje, que você está em pecado, você está enfermo, então você já está em algum pecado, ou você está incrédulo, você está orando pouco, está lendo pouco. Isso aí é algo errado que é difundido nas igrejas, é uma ideia errada. Não sabe. Amém. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos em 15 minutos. Espero você em nome de Jesus. Amém.